Eu estava falando bem, né, de Vossa Excelência agora há pouco aqui, e a gente estava discutindo o seguinte, que o professor tem grandes críticas, né, a essa política que é dita de esquerda no Brasil. A gente tem uma política de esquerda no Brasil hoje ou não passa de populismo travestido de causa social? Eu acho que essas categorias de esquerda e direita perderam sentido. Não é que elas não devem ganhar novo sentido no futuro, mas no momento esse não é o nosso problema. Nós não devemos estar nesse embate esquerda e direita. O povo brasileiro está humilhado, está oprimido, não tem coisas básicas para fazer o que mais quer, que é agir, atuar. O nosso grande recurso nacional é a vitalidade. Um dinamismo, uma vitalidade assombrosa, anárquica, quase cega. E falta a essa vitalidade instrumentos que permitam ao povo brasileiro transformar o espontaneísmo inculto em flexibilidade preparada. Nós temos que enfrentar os problemas básicos. 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto, 35 milhões não têm acesso à água potável. Tem que começar aí pelo primário, porque o brasileiro oprimido, humilhado, não consegue atuar e expressar a sua vitalidade. Alguém falou o óbvio. Enquanto tá todo mundo brigando aí por questões besta, complexa, comunismo, tal, coisa que nunca vai acontecer, se fosse para acontecer mesmo, já tinha acontecido, visto que o PT ficou 16, 15, sei lá, 14, 15 anos no poder e nunca conseguiu transformar o Brasil no comunismo, mas não, o pessoal fica brigando por coisa ridícula. Agora, coisas que a gente não precisa nem discutir se é esquerda ou direita, questões básicas, emprego, salário, coisa que são bem-vindas tanto para quem tem essa visão da esquerda quanto quem tem visão de direita. Isso não está sendo discutido, a gente discute outras besteiras. Infelizmente é isso aí que virou a política. Mas isso se faz a partir, aí o locus, qual é o lugar? Isso se faz a partir do lugar, por exemplo, eu não estou tentando livrar a cara dele não tem nenhuma restrição aqui, mas isso se faz a partir do lugar que ocupa o presidente Lula, por exemplo. Não estou querendo livrar a cara dele não, acredito. E agora, neste momento, ele está ocupado em ampliar a base de apoio, em trazer, só para trazer os republicanos, em trazer o É uma ideia muito rotineira da política. Sim, claro. Só que sem isso ele pode não conseguir aprovar nem mesmo o arcabouço fiscal que está parado ali, que eu compreendo aqueles que, inclusive, acusam o arcabouço fiscal de ter um aspecto também de natureza rentista, e eu entendo a natureza da crítica, mas eu entendo que ele é melhor do que o que se tinha. Mas isso é uma comparação entre dois males, não é? Sim, sem dúvida, mas como é que a gente sai desse paradoxo de coisas ruins? Professor, me permite um arremate a isso. O presidente Lula ganha a eleição, o senhor esteve muito envolvido com a eleição. Sim. Do outro lado estava o Bolsonaro e o que ele significa para o Brasil e ainda significa. E o que ele significa se expressou com todas as cores no dia 8 de janeiro. Sim. O Lula ganha a eleição com 2 milhões de votos, que é uma Vila Mariana. Ou seja, é a população por triz, né? Por muito pouco. Muito pouco. Por um triz. Por um triz. Se elege... E basicamente porque a margem a favor dele, contra ele, em São Paulo e no Sudeste, diminuiu. Foi por isso por que ele erros do próprio Bolsonaro, dos seus... Sim, exatamente. E não por força de Lula. Enfim, com a ajuda da Carla Zambelli. Do outro, do Roberto Jefferson. Enfim, o fato é o seguinte, o presidente Lula é um elemento político forte o suficiente para implementar essas modificações tão profundas sobre as quais o senhor Eu não perdoo essa complacência de Lula e do Brasil com a mediocridade, né? Eu não acho que isso é o destino. Eu acho que... Falou tudo. É muita mediocridade mesmo dos brasileiros ficar fazendo com que a gente tenha que escolher entre os dois piores candidatos, na minha visão.
ou na visão de grande parte da população. A gente tive que escolher entre 2 candidatos ruins. Ao invés de a gente procurar os candidatos, esquecer esses 2 aí que estavam brigando, a gente ficou... Justamente a gente concentrou toda a polêmica, toda a questão, todo o debate em cima dos 2 piores. Fazer o quê? É que estão no comando do Brasil. E nós temos que colocar o rentismo financeiro a serviço da produção. O brasileiro está endividado, a maioria das pessoas. Lula copiou e distorceu a proposta de Ciro na eleição. Sim. De tirar o endividamento. Sim. Por um sistema em que o governo brasileiro é que vai pagar. Vai ser renúncia fiscal. Sim. A base dessa limpeza das dívidas. Todos os brasileiros devem ter uma conta no Banco Central para, por meio dessa conta, pelo Pix ou equivalente, fazer os seus pagamentos. Hoje, a base do negócio dos bancos também é o controle do sistema de pagamentos. E devemos, sobretudo, romper o cartel bancário, o oligopólio, e lá impor o capitalismo aos capitalistas. Agora, o professor, é só o primeiro desafio. Impor o capitalismo aos capitalistas. Isso eu achei interessante, porque será que, perguntando diretamente assim, será que os capitalistas conseguiriam viver em um regime puro capitalista? Porque hoje, se você for pensar, os nossos serviços, a maioria não são bem capitalistas, vamos dizer assim, não são bem, são serviços proporcionados pelo Estado. Se fosse em um mundo 100% capitalista, onde seria cada um por si e não teria ajuda de governo, será que o pessoal ia conseguir sobreviver? Fica aí a questão. Isso é o homem, né? Então não tem visão. É o quê? Desculpa, é o homem. É o homem. É o homem comum. A minha pergunta é o seguinte, que não tem visão. Né? Se ele quiser fazer isso que o senhor está falando, ou algo parecido, ele não cai no dia seguinte? A Faria Lima não se rebela? As forças... Os juros futuros não disparam? Porque, assim, nós temos... Os meios de produção... Nós temos mercado, para o bem e para o mal, nós temos mercado no Brasil. Às vezes é para o bem, às vezes é para o mal. Mercado financeiro mercado ou financeiro. Sim, porque aí o juro futuro dispara, aí começa um estresse. O agronegócio... Há soluções... Veja esse caso do juro. Né? Então, eu acho que, de fato, o juro astronômico agora é incompatível com a sua estratégia de crescimento, que o juro real tem que ser inferior à taxa média de retorno dos negócios, senão o país não cresce. E o juro real no Brasil está em mais de 10%. Mas, ao mesmo tempo, isso aí está muito longe de bastar, não é uma fórmula. Sim. E eu prego, para mostrar que não estou propondo qualquer aventureirismo financeiro, eu prego que o país tenha um escudo fiscal da rebeldia nacional. Nós não podemos brincar com o keynesianismo, com as políticas contracíclicas. Nós precisamos ter poupança, aumentar a poupança privada e pública e aumentar os superávites. E por quê? Não é para agradar os mercados financeiros, sim, como querem os comentaristas da Globo News. Não, é para que o Brasil e seu governo não tenham que depender da confiança financeira. É para a razão exatamente oposta. Agora, nas etapas iniciais, esse imperativo de escudo vai parecer convergir com a ortodoxia, mas é uma convergência temporária e superficial. É uma convergência para permitir a rebeldia, para que o Brasil e seu governo possam ousar na construção de uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional. Precisam ter escudo. Então é preciso assegurar as condições práticas para que, nas etapas iniciais, o Brasil possa fazer aquilo que os mercados financeiros não querem. Mas os mercados financeiros não terão pretexto
para quebrar o país se nós tivermos esses superávites, esse escudo. É tipo assim, não adianta nada também ter esse medo de mercado, medo absurdo de mercado. Claro que tem que ter, igual o professor Mangabeira aí falou, tem que ter uma tática, tem que ter um plano para você não simplesmente não tomar na cabeça igual o Bolsonaro, sair falando um monte de besteira, falando que vai fazer um monte de besteira, mas não saber como fazer. Então ele só apanhou e teve que seguir conforme a banda toca. Mas ficar com medo e fazer tudo que o mercado quer, ou tudo que, sei lá, os banqueiros, a elite burguesa quer, é besteira. A gente continua na mesma. Aí vai ter mais um governo aí, Lula 3.0, igual o governo anterior. Muda só o papo furado mesmo.